Bom dia, meu povo. Fala, bom dia. Bom dia, mestre. E aí, tudo tranquilo com Bom vocês? Beleza? dia. Bom dia, Vitoriano. Bom dia, João. Todo mundo bem de saúde, né? Bom dia, Neves. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Letícia, nossa atriz. Bom dia, Ana Clara. Ué, cadê o pessoal? Só tem 17 alunos aqui. O povo não acordou ainda não? Ó, 18 agora. Agora a Rafaela entrou. Galerinha, antes de começar a explicação, eu só queria dar dois avisos para vocês. O primeiro deles, relacionado ao Dia das Mães, o nosso querido diretor Célio Knupp, ele pediu para que vocês, se possível, fizessem selfies, estudando, assistindo aula, inclusive pode ser a minha, e junto com a mãe do lado, entendeu? E depois postassem marcando o colégio. Pega a sua mamãe, chama ela, tira uma selfie com ela, você estudando, com ela dando apoio aos seus estudos, e, se possível, posta marcando o Instagram do colégio, tá bom? Pedido do nosso querido diretor Célio Knupp. Outro aviso importante, eu acho que todo mundo está acompanhando pela mídia aí. Boa manhã, Rafaela. Infelizmente, o INEP, MEC, mantiveram o Enem na mesma data. Inclusive, as inscrições começam na segunda-feira, dia 11 de maio. Acho que vocês estão atentos a isso, né? Então, gente, não custa nada reforçar que vocês têm que continuar a preparação de vocês. Todos nós sabemos que não é o cenário ideal. Nós queríamos muito mesmo estar em sala de aula, juntos, como sempre estivemos, mas por motivo de força maior, estamos aqui no EAD, no ensino à distância. Porém, o conteúdo está seguindo, as aulas estão sendo dadas. Eu tenho certeza que todos os meus colegas estão se empenhando ao máximo para oferecer o melhor trabalho possível para vocês. E tenham ciência também que essa oportunidade que vocês estão tendo, infelizmente, é uma minoria dos estudantes do Brasil que tem. Porque eu acredito que todos saibam, a maior parte dos alunos do Brasil estão em escolas públicas e a maioria delas não está oferecendo essas aulas online, aulas ao vivo, regulares, no mesmo horário, seguindo o conteúdo. Acho que vocês têm colegas, familiares que estudam em escolas públicas e, infelizmente, a realidade deles é bem diferente. Eles não têm o suporte que vocês estão tendo. Então, vamos aproveitar ao máximo. Eu estou vendo a frequência das aulas em todas as turmas não está sendo a ideal, né? Aqui no terceiro ano, por exemplo, nós temos 2 terceiros, cada um com quase 40 alunos. A média de alunos hoje tem 32. Então tem muita gente que está deixando de assistir. Cada um tem os seus motivos, eu sei disso, né? Tem gente que está pensando assim, não, eu vou assistir as aulas gravadas. Todas as aulas são gravadas mesmo, só que o colégio está contabilizando a frequência de vocês aqui. O Célio já deve ter avisado, né? E além da questão da frequência, é importante você ter uma rotina de estudos. Quando você está assistindo aula no mesmo horário das aulas presenciais, vocês, no caso, terceiro ano, de segunda a sábado, bonitinho aí, vocês estão já induzindo o seu corpo, a sua mente, a criar uma rotina de estudo. Assistir aula também é estudar. Então, se você está fazendo isso no horário regular, óbvio que você está contribuindo para a sua disciplina. Então, é importante vocês levantarem todo dia no mesmo horário, assistirem às aulas, depois aprimorar os estudos com seus materiais, manter essa preparação, porque, repito, infelizmente, eu não concordo com isso, tá? Mas, infelizmente, o Enem, até o momento, ele foi mantido para a mesma data. Vamos fazer o Enem no começo de novembro. Então, a nossa preparação ela não pode parar, beleza? Conto com a seriedade de vocês, com o empenho de vocês, para a gente dar prosseguimento ao nosso trabalho. Tranquilo?
A Vitoriana falou que, inclusive, se voltar, as aulas podiam continuar como estão. Eu acho que essa opinião sua, Vitoriana, é a opinião da minoria, tá? Eu respeito ela, mas até os próprios professores preferem dar aula presencial. Eu acho que a educação, ela precisa do contato humano, sabe? Eu, particularmente, nunca fui muito fã de computador. Uso por necessidade. E hoje eu me pego numa situação que eu trabalho todos os dias no computador. Todo dia eu acordo de manhã para dar aulas no computador. Mas, como eu disse, né, não é culpa de ninguém isso. Não é culpa dos alunos, nem dos professores, nem das escolas. É culpa da pandemia que está afetando o mundo todo. Beleza? Ah, tá. Você está falando das presenciais, entendi. Do horário, saquei, começaram 8 horas. Isso é um debate muito longo, o Vitoriano, acerca do horário de início das aulas. Eu concordo com você que 7 horas da manhã é muito cedo mesmo, até porque a maioria de nós levanta 6 da manhã ou até antes para poder estar na escola às 7 horas. O maior argumento contra começar as aulas às 8 horas é a questão do trânsito. Porque o fato das aulas começarem às 7 alivia um pouco o trânsito. Se todo mundo começar às 8 horas, inclusive as escolas, aí o trânsito, que já é caótico, vai ficar pior ainda. A Isabela perguntou aqui, o senhor acha que voltaremos às aulas presenciais quando? Saiu uma reportagem, uma entrevista da secretária de Educação, se não me engano foi antes de ontem, essa entrevista. E ela disse que acredita que as aulas presenciais vão voltar em agosto mesmo. Ela acha que é difícil voltar em junho. Não é um decreto isso, é uma opinião da secretária. Por quê? Depende das autoridades de saúde, depende da evolução da pandemia. Nós não sabemos como vai estar em junho. A pandemia ela vai mudando aí de semana a semana. Então, algumas áreas foram flexibilizadas, a nossa ainda não, até porque a nossa área ela gera uma concentração humana muito grande, né? Você coloca ali 50 pessoas no cursinho, tem sala com quase 80 alunos, dentro do ambiente fechado, ar-condicionado, enfim. Então, opinião da Secretaria de Educação. Acredito que as aulas presenciais só voltem em agosto mesmo, tá? Bom, galera, desculpa aí ter tomado o tempo de vocês com esses avisos, mas era necessário comentar sobre essas questões. Nós vamos continuar falando de primeiro reinado, governo de Dom Pedro I, hoje. Vocês receberam o material? Dá um ok aqui no chat, por favor. Se quiser usar o microfone para responder também, fique à vontade. Vocês receberam esses slides? Brasil Império é o nome do material. Todo mundo colocou ok e sim. Então, que bom. Bom que fica melhor para vocês acompanharem, né? Segundo a minha memória, nós paramos em Constituição outorgada. Foi isso? Tópico número 3. Foi, né? Então, beleza. Galerinha, só para retomar esse tópico de onde nós paramos, é muito importante vocês saberem que a primeira Constituição da história do Brasil, ela foi imposta pelo então imperador Dom Pedro I. Essa palavra outorgada significa, repito, que ela foi imposta. Deixa eu só subir aqui. Peraí, rapidinho. Aqui, beleza. Aí. Ela foi imposta pelo imperador em 25 de março de 1824. Não esqueça, então, Constituição outorgada, Constituição imposta. E ela trouxe como principais características o voto censitário, lembrando, o voto baseado no critério da renda. Somente quem tinha uma elevada renda poderia votar, no mínimo 100 mil réis de renda.
E a eleição era indireta em 2 graus. Como assim? Os eleitores da paróquia, que seriam os eleitores municipais, eles escolhiam os eleitores da província, que seriam os eleitores, entre aspas, estaduais. E esses eleitores da província é que escolhiam os deputados e os senadores do império. Então perceba que eram 2 etapas, ou seja, 2 graus. Por isso que as eleições eram indiretas. Eu até simplifiquei isso para vocês. É como se a elite da elite que de fato escolhesse os deputados e senadores do império, tá? Então o voto era censitário. Só para vocês terem uma ideia, chuta aí a quantidade de pessoas que tinham direito de votar no Brasil nessa época, que tinham pelo menos 100 mil réis de renda para serem eleitores municipais. Chuta aí a quantidade de pessoas. Não a porcentagem, ô Lívia. Um pouco mais, Neves. Um pouco menos, Nicole. Aproximadamente 6 mil pessoas. 6 mil pessoas tinham direito de votar dentro do Império Brasileiro inteiro. Então perceba que era só a elite mesmo, tá? O povo excluído da participação política. Outra característica que você não pode esquecer é o padroado. O Estado brasileiro, durante o Império, não era laico. Oficialmente, ele era ligado a uma igreja. Claro, a igreja católica, já que naquela época mais de 95% da população brasileira era católica. Lembrando, era uma submissão da Igreja Católica ao Estado. O Estado, portanto, estava acima da Igreja. Dom Pedro fez isso também porque ele queria o apoio ideológico da Igreja Católica ao seu governo, tá? A Constituição da época, ela previa que quem não fosse católico poderia professar a sua fé, desde que fosse em âmbito doméstico. Traduzindo, dentro de casa. Templos públicos, igrejas, só poderiam existir católicas naquela época. E por último, eu parei a aula aqui, o poder dividido não em 3, como é hoje em dia, mas sim em 4. Os 3 poderes tradicionais, essa divisão aqui foi proposta pelos iluministas, pelo Barão de Montesquieu, poder executivo, legislativo, judiciário, mas existia um 4º poder especial, que era o poder moderador, exercido exclusivamente pela figura do imperador. Até rima, né? Poder moderador era do imperador. Na teoria, esse poder existiria supostamente para moderar os outros 3 poderes. Na prática, o poder moderador se colocava acima dos outros 3 poderes. E eu até expliquei na última aula por quê. Gente, o imperador, ele, no poder executivo, nomeava o Conselho de Estado, que era o Conselho de Ministros, que iriam ajudá-lo na administração. Ele também, ainda no poder executivo, nomeava, ele escolhia, não tinha eleição, os presidentes das províncias, que seriam os governadores dos estados hoje em dia. No poder legislativo, senadores e deputados eram eleitos pelo voto censitário, porém o imperador poderia fechar o parlamento a hora que ele quisesse. Olha que absurdo isso. E por último, no poder judiciário, não havia concursos públicos para juízes e promotores. O imperador nomeava esses cargos, nomeava pessoas de sua confiança. Então, na prática, gente, quem mandava no Brasil era Dom Pedro, era o imperador. Por isso, eu concluí a última aula falando assim, o Brasil, nessa época, na teoria, ele era uma monarquia parlamentar constitucional. Monarquia porque tinha um imperador, claro. Parlamentar porque havia um parlamento, tinha deputados, senadores, eleitos pelo voto censitário, mas tinha. Agora, constitucional porque tinha uma Constituição, tá aí ela, diante de vocês. Porém, na prática, essa monarquia assumiu um caráter absolutista. Eu lembro que até perguntei isso para vocês responderam corretamente pelo chat, na última aula. E é óbvio que essa Constituição imposta, essa Constituição autoritária, vai trazer indignação, insatisfação, não só por parte do povo, mas até por parte da elite brasileira, que se viu meio traída. Porque quem promoveu a emancipação política do Brasil, traduzindo, quem fez a independência, não foi Dom Pedro sozinho, claro, ele não tinha poder para isso. Quem fez foi Dom Pedro, quando ele ainda era príncipe, aliado à elite brasileira, ao Partido Brasileiro. Mas na hora de comandar o império, ele queria mandar em tudo sozinho. Por isso, não por coincidência, no mesmo ano que essa Constituição foi outorgada, foi imposta, em 1824,
estoura uma revolta de grandes proporções contra o imperador, a chamada Confederação do Equador. Antes de falar sobre ela, deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. A Neves perguntou: quantos habitantes tinha o Brasil naquela época? Quase 4 milhões de habitantes. Milhões. Aí você imagina, em um universo de quase 4 milhões de habitantes, você tem 6 mil pessoas que podem participar da política. Era só uma nata mesmo, uma pequena elite. Né, Neves? Bom, prosseguindo. Para facilitar o estudo de vocês, eu já coloquei aqui a definição. O que foi a Confederação do Equador? Foi um movimento de caráter separatista e republicano. Ele vai eclodir no Nordeste, comandado, de novo, pela província de Pernambuco. Essa província já tinha se rebelado algumas vezes, né? A Guerra dos Mascates, que foi uma rebelião nativista, na Revolução Pernambucana de 1817. Era a terceira vez que nós tínhamos um grande movimento rebelde em Pernambuco. E ainda teve a insurreição pernambucana, que expulsou os holandeses, ainda no século XVII. Pois é, a Confederação do Equador ela vai ser comandada pela província de Pernambuco, mas vai ter a adesão, a participação de mais 4 províncias do Nordeste: Ceará, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. Ao todo, essas 5 províncias se rebelaram contra o governo de Dom Pedro I, sobretudo por não aceitarem a Constituição outorgada de 1824, por acharem que isso era atitude de autoritarismo político. E essas 5 províncias queriam se separar do Império Brasileiro, daí ser um movimento de caráter separatista. Essas províncias queriam formar um novo país. Esse país se chamaria Confederação do Equador e teria um governo não monárquico, mas republicano, seria uma república, com governantes eleitos. Por que será que esse novo país que eles queriam formar deveria se chamar Confederação do Equador, hein? Se quiser responder pelo microfone, fique à vontade. Ou pelo chat, do jeito que vocês acharem melhor. Por que será que eles escolheram esse nome? Confederação do Equador. Ixi, fiquei no vácuo, ó. Não vi nenhuma resposta. Vocês estão acordados? Confederação do Equador, gente. Tem a ver com a questão de geografia. Pela localidade. O que tem a localidade, Libna? Completa a sua resposta. Ganhou meio ponto na questão da prova. Obrigado. Isso. Ótimo, Patrícia. Gente, por quê? Essas províncias, até por estarem no Nordeste, estão próximas da linha do Equador. Então, escolheram esse nome, Confederação do Equador. O principal líder do movimento foi um cara que era amado pelo povo e também respeitado pela elite lá em Pernambuco, e muito famoso no Nordeste. Um membro da igreja, chamado Frei Caneca. Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo era o nome dele. Ele tinha amor divino no nome, é verdade. Frei Caneca, ele vai ser o principal líder do movimento. Ele, além de ser um frade, ser um membro da igreja, ele era um intelectual, ele era jornalista, ele escrevia para um jornal na época. E ele achava que Dom Pedro estava governando de maneira muito absolutista. Por isso, ele resolveu liderar, comandar esse movimento rebelde contra o seu governo. Tem uma imagem aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Olha que massa esse mapinha que eu encontrei na internet. Aqui está o Brasil após a independência, durante o período imperial. Vocês percebem algumas diferenças? Olha só Goiás, hein? Sem a separação do Tocantins. Lembrando que o Tocantins só surgiu na Constituição de 1988, hein? É o estado mais novo do Brasil. Mato Grosso não era separado. Não tinha ainda o Paraná, ó. O Paraná fazia parte de São Paulo, tá vendo? E aqui no norte havia uma província gigante, mas gigante mesmo, chamada Grão-Pará. Não tinha separação aqui, ó, Amapá, Roraima, Rondônia, Amazonas, Pará, não tinha separação. E tá faltando um estado aqui, hein? Qual estado tá faltando aqui no norte? Me responde aí. Me prova que vocês são bons em geografia. Bora! Acre. Obrigado, Isabela Carla.
o Acre, né? O Brasil vai comprar o Acre só no século XX, em 1903. Agora, esse mapa está aqui por dois motivos. Primeiro, a Confederação do Equador. Perceba que está destacado em lilás as províncias que fizeram parte, tá aqui, ó, da Confederação do Equador em 1824. Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, e houve adesão de Alagoas também, tá? Apesar de não estar pintado aqui. Essas províncias queriam se separar e formar um novo país, chamado Confederação do Equador. Perceba que o território de Pernambuco naquela época era maior, englobava um pedaço que hoje é da Bahia, esse pedaço aqui, ó. Até a letra B aqui, ó, hoje é da Bahia. Pernambuco era uma província maior do que é hoje. Beleza? Galerinha, o que Dom Pedro vai fazer com esse movimento? Ele vai massacrar a Confederação do Equador. Como o Brasil ainda não tinha um exército plenamente formado, plenamente preparado, o que Dom Pedro vai fazer? Ele vai pedir ajuda militar e financeira também. Adivinha para quem que ele pediu ajuda militar e financeira? Ele vai pegar dinheiro, navios, armas e até comandantes militares emprestados. Com quem? Com que país? Não estou vendo a resposta, não. Obrigado, Caritas. Ele vai pegar ajuda financeira e militar com a Inglaterra e vai massacrar a Confederação do Equador. Aqui no próximo slide eu coloquei a bandeira do movimento. Olha só, eles já tinham até escolhido uma bandeira para esse novo país que eles queriam formar. Confederação, está escrito ó, independência, liberdade, união e religião. Até porque tinha um padre envolvido. Perceba que nós temos aqui uma cruz, né, representando o cristianismo inclusive. Esses ramos aqui são de algodão e cana-de-açúcar, os principais produtos dessas províncias que fizeram parte da Confederação do Equador. Dom Pedro, como eu acabei de falar, mandou massacrar o movimento com a ajuda militar e financeira da Inglaterra. E aí o principal líder, o Frei Caneca, foi preso. Dom Pedro ordenou que ele fosse executado, ele fosse condenado à morte. Naquela época, as penas de morte eram executadas como, geralmente? Enforcamento, certo? Mas nenhum carrasco quis executar Frei Caneca, quis ir lá colocar a cordinha no seu pescoço. Por quê, professor? Por dois motivos. Primeiro, tratava-se de um membro da igreja, né? Ele era um frade. E aí, as pessoas naquela época ainda pensavam que matar um membro da igreja era comprar um passaporte para o inferno. Segundo, que o Frei Caneca, como eu disse anteriormente, era um homem muito amado pelo povo, ele fazia muitas obras de caridade, ele era amado mesmo pelo povo pernambucano. Então o Carrasco tinha medo que depois ele fosse identificado e o povo linchasse ele. Por mais que o Carrasco geralmente use um capuz na hora de colocar a cordinha lá no pescoço do prisioneiro, o Carrasco tinha medo do povo pegá-lo na rua, né? Então nenhum Carrasco quis enforcar Frei Caneca. Foi ordenado então que ele fosse, sabe o quê? Fuzilado pelas tropas imperiais. Por quê? Qual a diferença, professor? Na morte por fuzilamento não tem como você identificar qual bala que de fato tirou a vida do prisioneiro, né? Foram todos os tiros ao mesmo tempo. É um pelotão atirando ao mesmo tempo no prisioneiro. Frei Caneca recebeu dezenas de tiros ao mesmo tempo. E detalhe, eram as tropas imperiais que estavam atirando, né? Não teria depois como o povo querer linchar as tropas. O povo não tinha poder para isso. Então, o Frei Caneca foi fuzilado em praça pública, lá em Recife. E essa atitude do imperador Dom Pedro, muito violenta, um verdadeiro massacre, vai estimular ainda mais a oposição ao seu governo. Né? Essa atitude de massacrar a Confederação do Equador, repito, vai aumentar ainda mais a oposição ao governo de Dom Pedro I. Beleza? Me dá um joinha aí se você conseguiu entender a Confederação do Equador, por favor. Dá um joinha ou um ok aqui no chat. Tá tranquilo? Beleza. Massa. A Vitoriano falou que só quer ter aula online agora, gente. Depois, se as aulas presenciais não voltarem, a culpa é dela, viu? Vitoriano que falou que ia continuar assim. Tô brincando, Júlio. Galerinha,
Só que tem um ditado na vida, acho que vocês já escutaram, que se encaixa perfeitamente no governo de Dom Pedro I. É um ditado que fala assim, ó, não há nada tão ruim, completa para mim, por favor. Não há nada tão ruim, Que não possa piorar. Que não obrigado, possa piorar. ótimo, Neves. Uai, seu sotaque sumiu? Você não é mais carioca? Eu não falei nada com S. Ah, é verdade. Faz sentido. Obrigado pela participação, Neves. É isso mesmo. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Vou te provar isso agora. Galera, um ano depois, no ano seguinte, lembrando que a Confederação do Equador ela foi em 1824, no ano seguinte, em 1825, estourou uma guerra. Dessa vez, um conflito externo. Tá aqui, ó, a Guerra da Cisplatina, que vai durar 3 anos, de 1825 a 1828. Por que Guerra da Cisplatina? Lembra da província da Cisplatina? Lembra ou não lembra? Para quem não lembra, tá aqui no mapinha, ó. Essa região de azul, ao sul do Rio Grande do Sul, que na época chamava Rio Grande de São Pedro, olha só, curiosidade. Esse território hoje corresponde a qual país? Já está lá no slide, ao Uruguai. Essa província ela tinha sido conquistada pelo pai de Dom Pedro, por Dom João VI, enquanto ele esteve aqui no Brasil. Era um território que pertencia à Espanha. Aí Portugal foi lá e conquistou. A independência foi proclamada e a Cisplatina continuou fazendo parte do Império Brasileiro. Porém, o pessoal de lá não se sentia brasileiro. Eles nem sequer falavam português, gente, falavam espanhol. E aí, em 1825, vai estourar um movimento onde a Cisplatina vai lutar pela sua independência do Império Brasileiro, a chamada Guerra da Cisplatina. Está aqui, ó. De um lado o Império Brasileiro, do outro lado a província Cisplatina. Detalhe, participem comigo aqui. A Cisplatina não vai lutar sozinha. Ela vai ter ajuda de uma vizinha nossa, de vizinhos que tem uma rivalidade bem forte com os brasileiros hoje em dia. Nós chamamos eles de hermanos. Quem foram? Qual foi o país? Obrigado, Neves. Argentina? Ótimo, Isabela Carla. Muito bem. Libna também respondeu. A Argentina apoiou a província Cisplatina na luta pela sua independência. Professor, por quê? Explico. Gente, a Cisplatina, ela controla a entrada da Bacia Platina. Tá vendo aqui, ó, essa aguinha aqui? Temos o Oceano Atlântico, ele penetra aqui. Aqui é a entrada de uma bacia hidrográfica, composta de 4 rios importantíssimos. O Rio da Prata, o Rio Paraguai, o Rio Uruguai e o Rio Paraná. Não precisa decorar os nomes dos rios. Quero que você saiba. Essa bacia hidrográfica, ela conecta 4 países. Conecta Brasil, Uruguai, Argentina e o Paraguai, que está aqui. Então, esse ponto é muito estratégico, gente. Os navios mercantes que chegavam, por exemplo, da Europa, pelo Oceano Atlântico, eles tinham que passar pela Cisplatina para alcançar o interior da Argentina, para alcançar o Paraguai, para alcançar o Mato Grosso. Era muito melhor eles darem a volta aqui, ó, pelo rio. Pegavam aqui o Rio da Prata, o Rio Paraná, o Rio Paraguai, até chegar ao Mato Grosso, do que transportar de maneira terrestre, sendo que nem tinha estradas na época, do Rio de Janeiro até o Mato Grosso. É uma região muito estratégica, mas muito estratégica mesmo. E aí a Argentina não queria que o Brasil, esse país gigante, o maior da América do Sul e o maior da América Latina, controlasse esse território. Era melhor um país pequeno, frágil, ter esse controle, para que a Argentina pudesse exercer sua influência sobre ele mais tarde. Entendeu a ideia? Então, como objetivo de enfraquecer mesmo o Brasil, a Argentina apoia a província Cisplatina. E quem é que ganha o conflito? É fácil lembrar. Quem ganha a Guerra da Cisplatina é a província Cisplatina. Ela se separa do Brasil oficialmente em 1828 e forma um novo país chamado República do Uruguai. Galera, eu já estou falando
do governo de Dom Pedro há um bom tempo. Até agora eu falei alguma informação positiva? Não, né? Só coisa ruim. Por isso, teremos o início de um processo. O processo que vai levar Dom Pedro a abdicar ao trono brasileiro, ou seja, renunciar ao trono do Brasil. Chamamos de processo de abdicação. Didaticamente falando, nós temos 5 grandes fatores que motivaram a abdicação do nosso primeiro imperador. O primeiro deles, claro, o seu autoritarismo político. Dom Pedro, como eu disse, queria governar o Brasil como se fosse um monarca absolutista. Isso desagradou não só ao povo, mas também até a elite brasileira, tá? Segundo, a gente acabou de ver o massacre da Confederação do Equador. Ele não apenas controlou o movimento, houve um massacre, um banho de sangue. Inclusive, ele mandou fuzilar o principal líder do movimento, o Frei Caneca. A gente viu a imagem disso. Um homem amado em Pernambuco e em boa parte do Nordeste, amado pelo povo. Então, essa atitude violenta do imperador contra a Confederação do Equador aumentou ainda mais a oposição ao seu governo. Logo na sequência, como a gente disse agorinha, a derrota na Guerra da Cisplatina, que custou ao Brasil um território que, apesar de pequeno, era muito estratégico. Controlava a entrada da Bacia Platina. O Brasil perdeu um território muito importante, muito estratégico. Além de ter sido vergonhosa essa derrota, né? Foi humilhante para o Império Brasileiro. E aí, se não bastassem esses problemas, ainda veio uma crise econômica, derivada, sobretudo, das dívidas que Dom Pedro assumiu com a Inglaterra. Ele já tinha pego dinheiro emprestado para pagar a indenização para Portugal, para que Portugal reconhecesse a nossa independência, lembra? Aqueles 2 milhões de libras. Depois pegou dinheiro emprestado para massacrar a Confederação do Equador. E, se não bastassem esses empréstimos bem volumosos, o Brasil passava por um momento ainda de transição econômica. Por quê? A cana-de-açúcar estava em decadência há muito tempo. A mineração também estava em declínio. O café estava em ascensão, mas ainda não tinha se firmado como um produto muito forte no mercado mundial. Então, o Brasil viveu um momento de transição na sua economia. A transição ali, saindo da mineração, da cana-de-açúcar e indo para o café. Essa crise econômica foi tão grave, mas tão grave, que em 1829 ocorreu a falência do Banco do Brasil, pouco mais de 20 anos depois do próprio pai de Dom Pedro, Dom João VI, ter fundado ele. O Banco do Brasil faliu, quebrou. Mais tarde, já no governo de Dom Pedro II, ele vai ser reaberto, refundado. Mas nas mãos de Dom Pedro I, ele faliu. E aí, para completar, né, colocar a cereja do bolo, lembra do ditado? Não há nada tão ruim que não possa piorar. Dom Pedro ainda vai se envolver em uma polêmica, a chamada questão sucessória. O que foi isso? A questão relacionada à sucessão do trono português. Sabe por quê? O pai dele, Dom João VI, era rei de Portugal. Vocês lembram, né? Ele voltou para lá, continuou sendo rei. Só que ele faleceu, ele morreu no ano de 1826. Quando o rei morre, quem deve assumir? O seu filho mais velho, o seu filho primogênito. E quem era o filho primogênito de Dom João? Dom Pedro. Ele tinha o direito de assumir o trono português. Mas aí ele já era imperador do Brasil. O que ele vai fazer então? Ele vai tentar uma jogada política. Ele vai abrir mão do trono português em favor de sua filha, Maria da Glória, que era uma menina de 7 anos de idade. 7 aninhos, criancinha. Só que como ela era uma criança, não tinha como ela ser rainha, né? Então Dom Pedro vai mandar seu irmão mais novo, Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, tá? Junto com a sua filha, Maria da Glória, para Portugal. O tio, Dom Miguel, vai então assumir provisoriamente o trono português. Gente, termina essa aula aqui comigo. Dom Pedro disse que não tinha interesse no trono de Portugal, que ele já se considerava um brasileiro, que ele queria continuar aqui no Brasil como imperador. Mas você acha que ele tinha interesse nesse trono de Portugal ou não? Claro que sim, né? Ele queria continuar sendo imperador do Brasil
e tem influência direta sobre a coroa portuguesa, através do seu irmão Dom Miguel e da sua filha Maria da Glória. Dom Pedro queria controlar os dois países, Brasil e Portugal ao mesmo tempo. Isso soou como uma ameaça para os brasileiros. Uma ameaça de quê? De recolonização do Brasil. Galera, na próxima aula eu vou concluir esse assunto. Obrigado pela participação, pela presença de vocês, tá? Um bom final de semana. Se cuidem. Cuidem de suas mamães, tá? E fiquem em casa. Um beijo, um abraço. Fala tchau pro tio Vitor. Fala. Falou, abraço. Tchau, boa semana.